Vivemos em um mundo muito confortável agora, onde as pessoas pensam, não importa, não faz diferença. Mas sabe de uma coisa? Até certo ponto isso importa sim, importa. E vou te dizer para quem isso importa. Importa para a sua alma e importa para Deus. Eu me coloco diante do espelho com um coração puro. Eu sei que sou a melhor versão de mim que poderia existir. Eu sei que Deus tem orgulho de mim. Não há nada que Deus odeie mais do que a preguiça e a indolência. Se Deus criasse um homem e esse homem ficasse sentado sem fazer nada, Deus ficaria desapontado com você. É por isso que você nunca tem sorte. Se você está ouvindo isso e pensa, nunca tenho sorte, vou te dizer por que não tem. Porque Deus não gosta de você. Porque você é um preguiçoso de merda. Vá trabalhar. Mostre a Deus a beleza de suas próprias criações. Você se surpreenderia com o quão sortudo vai se tornar. Deus está descontente com essas pessoas, e no fundo do coração delas, elas também estão insatisfeitas. Falamos sobre depressão e ansiedade, todas essas coisas que você mencionou antes neste podcast. Isso vem do autodesprezo. Você despreza sua própria fraqueza, despreza sua própria preguiça. É isso que todas essas coisas são. Eu não sinto depressão. Como eu poderia sentir depressão se sou a versão mais poderosa que eu poderia ser? Como eu poderia sentir depressão se posso apertar minha própria mão com tanta força que poderia quebrar meus ossos? Como eu poderia sentir depressão se já destruí e esmaguei o rosto de 68 pessoas na minha frente? Homens que achavam que podiam me desafiar em uma luta justa. Como eu poderia me sentir deprimido? É impossível. Os perdedores fazem um pouco de trabalho e descansam. Os vencedores trabalham o máximo possível e se preocupam por não estarem trabalhando o suficiente. É apenas uma separação de tipos de personalidade. E é quase como se você não pudesse salvar essas pessoas. Tenho algo que enviei recentemente no meu e-mail. Eu disse que você poderia dar a um homem comum uma Ferrari nova, um mapa rodoviário, café, um tanque cheio de gasolina e dizer que o destino é o sucesso. E no meio do caminho, ele vai parar de dirigir porque está longe demais. Não importa o quão bem você prepare as coisas para as pessoas. Eles vão se render. O que mais? Eu te dei uma Ferrari, um tanque cheio de gasolina, te dei café, te dei um mapa, te dei uma linda garota para te fazer companhia, músicas e selfies. Eu te dei tudo. Apenas dirija. Não, é longe. Não estou motivado. Você é um perdedor. Você é. Se você não vencer, você perde. Como você chama alguém que perde? Um perdedor. Essa é uma palavra subestimada. Perdedor. Meu irmão e eu usamos o tempo todo. Essa pessoa pensa assim, é um perdedor. Perdedor? O que você quer dizer com perdedor? Olhe para isso. Está perdido. Cite uma competição. Eu o venceria em qualquer coisa. Uma luta até a morte. Qualquer que seja. Eu vou dizimar esse perdedor. Todos esses perdedores por aqui. E então eles dizem isso. Essa é outra coisa que me impressiona sobre motivação. Não me sinto motivado. Últimas notícias. Às vezes eu também não. Você nem sempre vai se sentir com vontade de fazer. Você tem que fazer de qualquer jeito porque é seu dever, porque você não quer ser um maldito perdedor. Esse é o ponto principal. Se você sentisse vontade de fazer o tempo todo, então não haveria mágica nisso. A mágica é que você faz, não importa como se sinta. Esse é o ponto principal de tudo. O que você quer dizer com precisar de motivação? Você não precisa de motivação. Você tem o dever de nunca mais ser um perdedor. Acho que eles têm as vidas que merecem porque não estiveram dispostos a sofrer como eu sofri. Se eu fosse tão preguiçoso e incompetente quanto essas pessoas, eu seria como eles. Essas pessoas não tentam de verdade. Eu nem tive oportunidades tão boas. Queria ter tido um bilionário sentado na internet me explicando como o mundo funciona. Eu teria feito qualquer coisa por isso. Nunca tive nenhuma oportunidade. Tive que resolver tudo sozinho, assumir riscos enormes e monumentais, fazer o quase impossível para escapar. Hoje é mais fácil enriquecer do que jamais foi. Isso remonta à minha mentalidade sobre o tipo de pessoa que assume riscos e toma atitudes. Então as pessoas me dizem, isso é o que é tão incrível. As pessoas me dizem, como você tem todos esses Bugattis? Como você tem 100 milhões de dólares em carros? Você tem tanta sorte? Não é sorte. Nunca foi sorte. Eu sou a pessoa que tomou atitude. E se eu te dissesse agora mesmo quais atitudes tomar, você não faria, não é? O melhor de tudo é que estou no meu laptop o dia todo, todos os dias.
Tenho 18 horas por dia de tempo de tela. Ou estou treinando ou estou trabalhando. Conheço algumas mulheres? Sim, claro. Tenho alguns carros de luxo para dirigir? Sim. Posso ir a algum restaurante de vez em quando? Sim, mas na maioria das vezes, tudo o que faço é trabalhar, porque é isso que eu gosto de fazer. Não acho que a maioria das coisas fora do trabalho sejam tão divertidas quanto o próprio trabalho. É por isso que tenho sucesso. Sim, conheço mulheres, e sim, posso ter esse estilo de vida louco, e tive por um tempo, mas eu nem diria que isso é vazio. Sabe, as pessoas têm sucesso e começam a dizer: "Ah, estou acima disso, isso é vazio. É tão vazio quanto um vape." Isso é verdade. Simplesmente não acho que seja tão divertido quanto trabalhar. Acho que simplesmente vencer é divertido. O principal objetivo da vida é a competição entre homens. Você deve provar a si mesmo, às outras pessoas. Você deve provar ao seu legado, como acabamos de dizer. Você deve provar a Deus. Deus odeia os preguiçosos. Ele não suporta isso. Se ele te deu tudo, todos esses traços genéticos e esses dons naturais de Deus. Você tem 2 mãos, 2 pernas e pode pensar, e não está se esforçando ao máximo. Essa é a razão pela qual você não tem sorte. Ele não gosta de você. Ele gosta de pessoas que mostram a ele a beleza de sua própria criação. Ele gosta de dar a alguém blocos de construção e ver essa pessoa construir algo incrível. Isso é o melhor de ser homem. Você pode construir quem você é. Você pode decidir se quer ser comediante, músico, campeão do UFC ou qualquer coisa que decidir fazer. Deus adora ver isso. Essas pessoas, por alguma razão, parecem ter muita sorte. Existe um homem por aí agora mesmo vivendo exatamente a vida com a qual você tem sonhado. Acordando na casa que você quer, dirigindo o carro que você deseja, gastando dinheiro sem se preocupar. E sabe qual é a diferença entre você e ele? Ele foi lá e pegou. Ele não esperou. Ele não pediu permissão, não esperou. Ele agiu como se o universo já tivesse decidido que ele venceria, e agora tem tudo, enquanto você continua aí sentado, pensando, duvidando, perdendo tempo. Por quanto tempo mais você vai esperar antes de finalmente decidir tomar o que é seu? A maioria das pessoas é cega ao próprio poder. Caminham pela vida como se estivessem esperando permissão para serem incríveis, como se o universo fosse uma força indiferente que não se importa se eles vencem ou perdem. Mas essa é a mentira que mantém as pessoas fracas. Essa é a verdade. No segundo em que você começar a agir com absoluta certeza, a vida começará a mudar de maneiras que você nunca imaginou ser possível. Não por sorte nem por algum milagre, mas porque você tomou uma decisão tão forte, inabalável, que o universo não teve outra escolha senão se alinhar. Você precisa entender uma coisa. Tudo neste mundo, cada oportunidade, cada momento decisivo de sucesso, foi criado primeiro na mente de um homem que se recusou a duvidar de si mesmo. Você pode ter todo o talento, inteligência, todos os recursos do mundo, mas se não tiver convicção, vai perder para o homem que tem, porque a crença não é apenas uma ideia para se sentir bem, é uma arma. O que separa aqueles que dobram a realidade à sua vontade, daqueles que deixam que a realidade dite seu destino. O problema da maioria das pessoas é que elas duvidam. Elas esperam por uma prova. Algum tipo de sinal que garanta o sucesso antes mesmo de dar o primeiro passo. Não é assim que o poder funciona. Não é assim que se vence. Você não espera pela certeza, você a cria. No momento em que você duvida, deixa o medo se infiltrar, começa a questionar, a pensar demais, a duvidar de si mesmo, até convencer sua própria mente de que o fracasso é o único resultado. E adivinha só, essa dúvida se manifesta na realidade. Cada segundo que você passa na indecisão está programando seu cérebro para a derrota. Você está se condicionando a perder. Enquanto isso, os vencedores, os verdadeiros homens que constroem impérios, transformam sonhos em realidade. O que acontece se eu fracassar? Eles se movem como se seus objetivos já estivessem alcançados. Falam como se o acordo já estivesse fechado. Agem como se o mundo estivesse conspirando a seu favor e como se recusam a considerar qualquer outra possibilidade. O mundo se curva à sua vontade. A maioria das pessoas pensa que precisa de motivação para agir. Essa é outra mentira. A ação cria a motivação, não o contrário. No momento em que você começa a se mover, a energia muda. No segundo em que você realmente se compromete com um objetivo, sua mente começa a encontrar maneiras de torná-lo realidade. O universo começa a conectar as pessoas certas, as oportunidades, os momentos certos. Porque você finalmente tomou a decisão de parar de duvidar e começar a executar.
Você não precisa de permissão, não precisa de mais tempo, não precisa de garantias, você precisa de movimento. A força mais poderosa que existe é o impulso. E a única maneira de criá-lo é agindo, antes de se sentir pronto. Os fracos esperam até que as estrelas se alinhem. Os fortes se movem como se as estrelas tivessem sido colocadas ali para eles. E aqui está a verdadeira prova. Você consegue continuar acreditando mesmo. Quando tudo parece estar contra você, você consegue seguir em frente mesmo quando sente que o universo está colocando todos os obstáculos no seu caminho, porque é aí que a maioria das pessoas desiste. No segundo em que as coisas ficam difíceis, elas assumem que não estão destinadas a vencer, assumem que o universo está contra elas. Mas essa é a última ilusão. O universo não está te impedindo, está te testando. Está verificando se você realmente merece a vida que diz querer. Todo mundo quer sucesso até que isso exija sofrimento. Quando você encontra resistência, isso não é um sinal para desistir, não é uma mensagem para parar. Essa é a prova de que você está exatamente onde precisa estar, porque a resistência só aparece quando você está empurrando contra os limites da sua antiga vida. É o último muro que se coloca entre você e o seu avanço. Os fracos desistem, os fortes empurram com toda a porra da força que têm. Então a pergunta é simples. Você realmente confia em si mesmo? Você realmente acredita que está destinado a vencer ou só está brincando de ter sucesso, esperando que o mundo te entregue isso? Porque essa é a diferença entre os que têm sucesso e os que não têm. Um grupo sabe, o outro espera, um age com certeza. O outro espera por uma prova, e essa hesitação, esse momento de dúvida, é a razão exata pela qual a maioria das pessoas vive e morre sendo medíocre. Você não pode hesitar para alcançar a grandeza, não pode duvidar para conquistar o sucesso. Ou você aposta em si mesmo completamente, sem hesitar nem por um segundo. Ou será apenas mais um nome, mais uma pessoa que tinha potencial, mas nunca fez nada com ele. O universo recompensa os audaciosos, recompensa aqueles que agem como se seu sucesso já estivesse escrito. Se você não conseguir fazer isso, passará a vida assistindo outras pessoas viverem os sonhos que você teve medo demais de perseguir. Houve um tempo em que eu não tinha nada, nem dinheiro, nem contatos, nem a certeza de que algum dia conseguiria. Apenas uma fome dentro de mim, uma voz que se recusava a ser silenciada, e eu tive uma escolha. Ou confiar nessa fome, nesse sentimento profundo e inegável de que eu estava destinado a mais, ou deixar que o medo me consumisse como faz com a maioria das pessoas. O mundo te ensina a ser realista, prático, a jogar seguro na vida e a aspirar apenas ao suficiente. Mas essa mentalidade é exatamente a razão pela qual a maioria das pessoas vive em uma miséria silenciosa, passando seus dias inventando desculpas em vez de tomar atitudes. No momento em que você entra no mundo com absoluta certeza, tudo muda. Não é mágica, não é sorte. É uma mudança na forma como você se enxerga e, por consequência, em como o mundo responde a você. O mundo não te dá o que você quer, te dá o que você exige. E se você não exigir sucesso de si mesmo, acabou. Se você não exigir grandeza da sua própria existência, nunca a terá. O universo não está contra você, mas também não vai te dar nada de graça. Ele está esperando que você prove que realmente merece aquilo que diz querer. Já vi homens se destruírem com a dúvida. Já vi pessoas com talento, com inteligência, com mais oportunidades do que eu jamais tive, desperdiçarem tudo, simplesmente porque não acreditavam que fosse possível. Elas achavam que precisavam ver o caminho traçado à sua frente antes de poderem dar o primeiro passo. Mas não é assim que se joga. Você não espera o caminho aparecer. Você começa a andar e o caminho se forma sob seus pés. Todo homem poderoso que você admira, toda lenda, toda história de sucesso feita por si mesmo, todos começaram do nada. A diferença é que eles se moveram, não esperaram permissão, não esperaram certeza, deram um passo à frente e confiaram que o universo se moveria com eles. Lembro-me de estar sentado no meu pequeno apartamento, falido, ignorado, subestimado. Ninguém acreditava em mim. Ninguém achava que eu algum dia conseguiria fazer algo. Mas eu não precisava deles. A única pessoa que precisa acreditar no seu futuro é você mesmo. E eu acreditava. Agia como se já tivesse sucesso antes mesmo de ter um centavo em meu nome. Falava com confiança, caminhava com poder, treinava minha mente para me ver como inegável, mesmo quando minha realidade ainda não refletia isso. E pouco a pouco,
Peça por peça, o universo começou a se curvar à minha vontade. As pessoas certas apareceram, as portas certas se abriram, não porque eu tive sorte, mas porque eu ordenei que existissem. É aqui que a maioria das pessoas desiste. Elas começam com força, sentem-se motivadas por um tempo, mas no momento em que encontram resistência, desmoronam. Mas aqui está a verdade. O universo sempre vai te testar antes de te recompensar. Vai te empurrar ao limite, vai te fazer questionar tudo, vai te obrigar a provar se você realmente merece aquilo que diz querer. A pressão cria diamantes, mas também esmaga os fracos. Então qual deles é você? Os que vencem não recuam quando as coisas ficam difíceis. Eles não começam a questionar se estão destinados ao sucesso só porque as coisas não estão acontecendo rápido o suficiente. Eles confiam em si mesmos, confiam em sua capacidade de resolver e confiam que, enquanto continuarem avançando, o universo precisa responder. E ele responde, sempre responde, mas apenas para aqueles que se recusam a quebrar. Eu te digo isso porque eu vivi isso. Eu sei o que é estar nesse lugar onde nada parece funcionar, onde cada passo à frente parece uma batalha. Mas também sei que, se você continuar, se recusar a desistir, haverá um momento em que tudo mudará. Um momento em que você percebe que o universo nunca esteve contra você. Ele só estava esperando que você provasse que era digno. E quando esse momento chegar, você vai olhar para trás e rir de como esteve perto de desistir. Então a pergunta é simples. Você vai confiar em si mesmo ou vai ser como todos os outros? Porque o universo está observando e só se move para aqueles que se movem primeiro. A maioria das pessoas nem percebe que foi programada para fracassar antes mesmo de começar, condicionada a acreditar que o sucesso é reservado para poucos sortudos. Que a vida é algo que simplesmente acontece com elas, em vez de algo que tem o poder de controlar. E essa crença é justamente o motivo pelo qual continuam falidas, fracas, presas em uma vida que odeiam. O mundo não está te segurando. É a sua própria mente que está fazendo isso. No momento em que você perceber isso, ou você conserta, ou continua vivendo como um peão no jogo de outra pessoa. O medo é o que impede a maioria dos homens. Medo de fracassar, de parecerem tolos, de sair das linhas que a sociedade traçou para eles. E essa é exatamente a razão pela qual a maioria dos homens nunca escapa da mediocridade. Eles sentam e esperam por uma garantia antes de agir. Mas não entendem que o sucesso não vem com garantias, vem com decisões. Você não espera pela certeza, você a cria se comprometendo totalmente. Quer vencer? Então decida que você vai resolver, não importa o que aconteça. Decida que nada vai te quebrar. Decida que a sua visão não é negociável. Você tem uma única chance na vida e vai desperdiçá-la duvidando de si mesmo, perdendo tempo se preocupando com o que os outros pensam. Você entende o quão insano isso é? Você acha que o universo te colocou aqui apenas para existir em uma realidade medíocre e viver pela metade? O simples fato de você estar vivo já significa algo. Você não nasceu para ser medíocre. Você não nasceu para ser apenas mais um ninguém sem rosto na multidão. Mas é exatamente nisso que você vai se tornar, se não lutar por mais. Se você não assumir o controle do seu próprio destino, alguém mais vai fazer isso, e acredite, essa pessoa não vai pensar no que é melhor para você quando o fizer. Você precisa acordar e enxergar o que está acontecendo. A maioria das pessoas passa a vida inteira no piloto automático, sem nunca questionar o sistema que as mantém fracas, a escola, a mídia, a sociedade. Esse sistema te condiciona a aceitar o seu lugar em vez de superá-lo. Ensinam você a seguir as regras, a manter a cabeça baixa, a ser realista em relação aos seus sonhos. Mas você sabe o que realmente é o realismo? É a morte da ambição. É a desculpa que as pessoas usam quando têm medo demais de ultrapassar seus próprios limites. Os realistas não mudam o mundo, os visionários sim. No momento em que você para de acreditar em... A mentira de que você precisa viver como todo mundo é o momento em que sua vida realmente começa. Mas aqui está a questão. Ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai bater à sua porta e te entregar uma vida de poder, riqueza e liberdade. Ou você aceita ou não aceita.
Ou você decide que merece mais, ou aceita uma vida que, no fundo, sabe que não é boa o suficiente. Deus recompensa os audazes, respeita aqueles que agem sem hesitar, que entram no desconhecido com absoluta certeza. No momento em que você para de duvidar, no momento em que começa a agir como um homem que não pode perder, é o momento em que tudo começa a mudar a seu favor. Mas deixe-me deixar uma coisa clara: haverá dor, haverá luta. Você será posto à prova de maneiras que nem sequer pode imaginar. E é aí que a maioria das pessoas desiste. Elas pensam que os desafios são um sinal para parar, quando na verdade são a prova de que estão no caminho certo. O universo não entrega o sucesso àqueles que não são testados. Forja campeões através do fogo. Cada revés, cada fracasso, cada momento de dúvida está ali para ver se você está falando sério. Você continuará em frente mesmo quando parecer impossível. E essa é a diferença entre os que conseguem e os que não conseguem. Os vencedores não param, não recuam, não deixam que o medo os controle. Eles o utilizam porque o medo é combustível. O medo é a prova de que você está saindo das limitações que te prenderam a vida toda. A maioria das pessoas foge dele. Evita o desconforto, evita o risco, evita qualquer coisa que possa fazê-la sentir algo de verdade. E é por isso que permanecem fracas, por isso nunca constroem a mentalidade, a resistência, a força imparável que é necessária para dobrar a realidade à sua vontade. Você não elimina o medo, você o domina, você o pega e o transforma em poder. E quando você faz isso, quando entra nessa versão de si mesmo, nada pode parar. Pare você, este é o seu momento agora. Ou você se compromete a se tornar o homem que nasceu para ser, ou permanecerá preso no ciclo de dúvida, hesitação e arrependimento. Mas deixe-me dizer uma coisa: o arrependimento é a prisão mais dolorosa de todas. Não há pior sensação do que olhar para trás e saber que você poderia ter tido tudo, mas estava com muito medo de reivindicar. Então pergunte a si mesmo: você vai continuar esperando ou vai tomar o que é seu? Porque o universo não vai esperar por você. Decida-se. Cada segundo que você perde duvidando de si mesmo é um segundo que poderia ter usado para construir a vida que diz querer. Trata-se de quem age primeiro, de quem se recusa a esperar. Aquele que não para, mesmo quando tudo está contra ele. Isso é o que separa os vencedores dos perdedores, os fracos dos fortes, os que agarram a vida pelo pescoço daqueles que ficam sentados esperando permissão. Você acha que o universo recompensa a hesitação? Você acha que ele entrega a grandeza para as pessoas que ficam em seus quartos pensando em fazer uma mudança, mas nunca realmente a fazem? O universo não se importa com o seu potencial, não se importa com o quão talentoso você é, quantas ideias você tem ou o quanto você deseja. Só se importa com uma coisa: quem tem disciplina para agir quando ninguém está olhando, quando não há motivação, quando tudo parece impossível. Ou você age como um homem destinado a vencer, ou desaparece na irrelevância. Não existe meio termo. Você precisa se treinar para ser implacável, para agir sem medo, para acordar todos os dias e atacar a vida como se sua existência dependesse disso. Porque depende mesmo. A maioria das pessoas não percebe o quão curto é esse jogo. Realmente é. Vivem como se tivessem tempo ilimitado, adiando seus sonhos, convencendo a si mesmos de que um dia finalmente estarão prontos. Um dia vão começar o negócio, um dia vão entrar em forma, um dia vão parar de perder tempo e fazer o que nasceram para fazer. E então, de repente, é tarde demais. Acordam um dia e percebem que ficaram sem o algum dia. Olham para trás e veem uma vida cheia de potencial desperdiçado, coisas que poderiam ter sido, mas nunca foram. O arrependimento é o verdadeiro pesadelo, e uma vez que se instala, você não escapa. Você precisa gravar isso na sua mente. Ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai te entregar um roteiro para o sucesso. Ninguém vai te dar permissão para ser grandioso. Se você está esperando que alguém te diga que chegou a hora, esta é a hora. Agora mesmo. Ou você se move ou perde. Ou você se levanta e luta pelo seu lugar neste mundo, ou vê outra pessoa tirá-lo de você. E acredite, sempre há alguém mais faminto, alguém disposto a sofrer, alguém que entende que o universo recompensa a ação, não as desculpas. Os vencedores não ficam sentados esperando sinais. Eles se movem e fazem o mundo se curvar à sua vontade. Mas vamos deixar uma coisa clara: este caminho não é fácil. Não é para ser fácil. Se o sucesso fosse simples, todo mundo o teria. Você será posto à prova, será derrubado, sentirá dor, frustração e dúvida. Mas esses momentos, essas são as suas oportunidades.
É aí que os homens fracos se quebram e os homens fortes se levantam. A dor é a forma que o universo tem de te fazer uma pergunta: o quanto você realmente quer isso? A maioria das pessoas não quer o suficiente. Não está contra você, está te testando para ver se você é digno. Cada obstáculo, cada fracasso, cada noite sem dormir, tudo faz parte do processo. Todo grande homem que já viveu percorreu esse mesmo caminho. Sentiram o mesmo medo, o mesmo cansaço, a mesma pressão, porque entenderam algo que a maioria das pessoas nunca vai entender. A luta é o preço da grandeza, porque é isso que é necessário. Meias medidas não funcionam. A hesitação não funciona. Ou você decide agora mesmo que vai apostar tudo, ou aceita que passará o resto da sua vida como mais um figurante sem nome ou rosto na história de outra pessoa. Existem dois tipos de pessoas neste mundo: as que assistem a história acontecer e as que a fazem. Qual delas é você? Há um poder dentro de você que a maioria dos homens nunca irá acessar. Uma força capaz de remodelar a realidade, que pode pegar a vida que lhe foi dada e transformá-la em algo imparável. Mas esse poder só se ativa quando você age como o homem que nasceu para ser, quando se move com convicção, quando confia que o universo não está tentando te destruir, mas sim te moldar em algo maior, para que você desperte, assuma o controle e decida de uma vez por todas que está cansado de viver pequeno. A diferença entre aqueles que têm sucesso e aqueles que não têm não é o talento, não é a sorte, é a decisão de agir, não importa o que aconteça. Você tem uma escolha agora mesmo: se mover ou permanecer exatamente onde está. Construir ou continuar preso no mesmo ciclo em que você tem estado por anos. Todos os dias, o universo te apresenta oportunidades, momentos em que você pode se libertar, assumir o controle e se tornar o homem que você sabe que está destinado a ser. Mas a maioria das pessoas ignora esses momentos. Elas convencem a si mesmas de que precisam de mais tempo, preparação, certeza antes de agir. E assim sentam e esperam, e perdem. Se você precisa de certeza antes de agir, você já perdeu. A vida não recompensa os covardes. Todo homem que alcançou a grandeza já esteve onde você está agora. Eles sentiram as mesmas dúvidas, os mesmos medos, a mesma resistência. A diferença é que eles agiram mesmo assim. Eles entenderam algo que a maioria dos homens nunca vai entender. O universo está do lado do homem que se recusa a desistir. Ele não está contra você, não está tentando te impedir. Cada dificuldade, cada luta, cada revés. Tudo é um teste para ver se você merece o que diz querer. Os vencedores não reclamam que o jogo é difícil. Eles ficam mais fortes, e essa é a chave. Força, não apenas física, mas mental e emocional. A capacidade de suportar golpe após golpe, fracasso após fracasso, e seguir em frente sem hesitar. A capacidade de enxergar além da dor, da luta, e entender que cada segundo de sofrimento está te moldando em algo imparável. A maioria das pessoas nunca chega lá. Elas deixam que a dor as quebre em vez de forjá-la. Desistem quando as coisas ficam difíceis porque não entendem a verdade. A luta é a porta de entrada para o poder. Mas ouça com atenção, porque isso é o mais importante que você jamais ouvirá. Ninguém vai vir te salvar, nenhum mentor, nenhum amigo, nenhum familiar, nem o governo, nem um golpe de sorte. Se você não tomar o controle da sua vida, ele será tirado de você. Ela será ditada por homens que são mais fortes, que se movem mais rápido, que agem sem hesitar. Os fracos estão sempre à mercê dos fortes. É assim que o mundo funciona, e nenhuma quantidade de reclamações vai mudar isso. A única maneira de garantir que você nunca perca é se tornar forte demais para ser derrotado. Por isso, você deve tomar a decisão agora, não amanhã, nem na semana que vem, nem quando se sentir pronto. Agora. O universo recompensa aqueles que agem, aqueles que confiam em si mesmos, aqueles que acreditam que toda ação tomada com plena convicção será recompensada com uma oportunidade. Esse é o jogo. Ou você joga com total confiança, ou será manipulado. Deus sempre vai te testar. Mas se você agir com certeza, Ele nunca vai te trair. Olhe ao seu redor. Olhe para os homens que estão vencendo, para aqueles que têm a vida com a qual você sonha. Eles não chegaram lá por acaso. Eles não esperaram pelo momento perfeito, nem que todas as probabilidades estivessem a seu favor. Eles criaram as próprias probabilidades. Fizeram o universo se curvar à sua vontade. E a verdade é que você tem o mesmo poder.
A única diferença entre você e eles é a ação. Você está disposto a agir, a superar a resistência, a exigir sucesso do mundo, em vez de apenas esperá-lo. Você é um caçador ou a presa, e essa decisão é tomada nas suas ações, não nas suas palavras. O que você vai fazer? Vai continuar esperando. Esperando e rezando por um milagre que nunca virá. Ou vai tomar o que é seu. Você vai dar um passo à frente, vai continuar avançando e vai aceitar o fato de que Deus quer que você vença. Mas só se você agir como um homem que acredita nisso. Este é o seu teste. Sua oportunidade de se libertar da versão fraca e hesitante de si mesmo e ser o homem que sempre deveria ter ascendido. Deus vai te apoiar. Confie que cada passo que você der com absoluta certeza vai te conduzir exatamente para onde você deve ir.